Ser essa segunda parte aí do versículo 16, que diz assim, ó: orai uns pelos outros. Diga comigo: orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém. Senhor, acabamos de ler a tua palavra. Fala com a tua igreja aquilo que precisamos ouvir, receber, entender e aprender. O teu Espírito vai revelar aqui nesta palavra, Pai. Eu creio, estamos prontos, de coração aberto. Fala, Senhor, porque a tua igreja ouve. Amém. Pode se assentar, meus amados. Fique à vontade para exaltar e glorificar a Deus. Você está na casa do Pai. Na casa do Pai, você pode ficar à vontade para desfrutar do banquete de Deus, tá bom? Irmãos, nessa noite, Deus me deu uma mensagem que traz o tema, o poder da intercessão. E antes de entrar nos temas da mensagem aqui, dentro dessa mensagem, o tema principal é o poder da intercessão, mas nós temos várias partes. Antes de entrar nessas partes, eu quero dizer para você o que é intercessão. O que é interceder? Interceder é pedir em favor de outro. É quando nós nos colocamos diante de Deus para pedir a Deus em favor de outra pessoa ou de outras pessoas. Interceder é tomar o lugar de alguém na presença de Deus. É como se o problema da pessoa se tornasse o meu problema e eu apresentasse isso ao Senhor. Isto é intercessão. E a palavra de Deus nos aconselha aqui, olha, a orar uns pelos outros. Orar pelos outros é interceder. Então nós temos o conselho da palavra para que haja cura, para que haja saúde na vida das pessoas. É importante a intercessão. Quando eu falo de cura, não estou falando simplesmente de cura física, mas de cura espiritual, de cura financeira, de operar de Deus em todas as áreas. A intercessão, ela é importantíssima, indispensável, e é por isso que o Senhor, Ele dá esse conselho para nós: orai uns pelos outros. Quem tem orado pelo seu irmão, levante a sua mão. Quem tem orado pelos seus conhecidos, levante a sua mão. E pelos seus desconhecidos, levante a sua mão também. Ah, que bênção! Então, a intercessão, ela aparece na Bíblia de Gênesis até o Apocalipse. Nós vemos a Bíblia recheada de exemplos de intercessão, de intercessores. E eu quero dar aqui alguns exemplos, bem rapidamente. Temos em Gênesis 18, 23, a intercessão de Abraão em favor de Sodoma. Ali nós lemos que Deus estava decidido a destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados. E Abraão, sabendo disso, e o seu sobrinho Ló estava lá na cidade de Sodoma, Abraão, sabendo da destruição, Abraão chega diante de Deus e começa a interceder pela salvação daquela cidade. E Abraão coloca uma proposta diante de Deus. Ele chega para Deus e fala: Senhor, se na cidade tiver pelo menos 50 justos, o Senhor vai destruir ainda a cidade. Se tiver lá pelo menos 50 justos, e Deus vai falando com Abraão: não, Abraão, se tiver 50 justos, eu não destruo a cidade por amor dos 50. E Abraão fala: se tiver 45, Deus fala: também não vou destruir por amor dos 45. Se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, Deus falou: eu não destruo a cidade, se tiver pelo menos 10 justos. Foi a intercessão de Abraão. Infelizmente, essa intercessão só deu resultado para Ló, porque Deus tirou Ló de lá antes de destruir a cidade. Mas as cidades foram destruídas porque Deus não achou nem 10 justos na cidade. Mas Deus parou para poder ouvir o pedido de Abraão. Se houvesse 10 justos, com certeza a cidade teria sido poupada. Nós temos o exemplo de Moisés em Êxodo 32, versículos 30 ao 35. Quando o povo pecou, Moisés estava no monte recebendo as leis de Deus. Mas quando ele desce para o arraial, ele encontra o povo de Deus adorando bezerros de ouro.
E ali Deus ficou muito irado com aquele povo, e Moisés ficou irado também, mas Deus decidiu destruir o povo. E Moisés falou: não, Senhor, não destrói este povo, por amor do teu nome, poupa a este povo, Senhor, que pecou, perdoa o pecado deles. E Deus ouviu Moisés e deu uma nova chance para aquele povo. Deus castigou alguns, mas não destruiu Israel por inteiro. Nós temos também o exemplo de Salomão, segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 19 ao 42, quando Salomão consagra o templo ao Senhor. Salomão levanta uma oração pelo povo, e ele pede a Deus para que faça justiça pelas pessoas que orassem naquele templo. Ele pede a Deus que perdoe as pessoas que orassem ali também. Ele pede a Deus livramento para o povo que clamasse ao Senhor no templo que estava sendo consagrado. E Deus ouve a oração de Salomão. Nós temos também o exemplo de Samuel, em 1 Samuel 12, 23, quando Samuel ora pelo povo, porque o povo pediu a Deus um rei. E Deus disse para eles: eu sou o rei de vocês. Mas eles disseram: nós queremos um rei como todo mundo tem. Mas depois o povo se arrependeu, ficou triste, porque Deus disse para eles: vocês vão ter um rei, mas vocês vão pagar um preço alto por causa do rei que vocês querem. E o povo se entristeceu. Então Samuel pediu a Deus em favor do povo, para que Deus perdoasse a ignorância daquele povo. E Deus ouviu Samuel. Nós temos o exemplo de Daniel, capítulo 9, versículos 3 ao 19, quando nós lemos que Daniel, ele olhando as profecias em favor de Israel, ele viu que as profecias já estavam no tempo de se cumprir, mas Israel ainda não estava vivendo as bênçãos daquela profecia. Especificamente, Deus tinha falado que Israel ia ficar 70 anos no cativeiro, mas já estava chegando 70 anos de cativeiro e nada de Israel voltar para sua terra, não tinha nada se movimentando ainda. Então Daniel chega para Deus e começa a clamar em favor do seu povo. E essa foi uma oração de confissão, foi uma oração pedindo a restauração, e Deus respondeu a Daniel de uma forma muito maravilhosa. Nós temos também o exemplo de Paulo. Paulo, ele era um intercessor tremendo, ele sempre orava pela igreja, pelas igrejas. Colossenses 1, versículo 9, nós lemos Paulo pedindo a Deus pela sabedoria para a igreja, pedindo revelação para a igreja, pedindo a Deus fortalecimento para a igreja. E eu não posso deixar de falar de Jesus. O capítulo 17 do Evangelho de João é uma oração linda, é uma oração tremenda, uma oração que mexe com o nosso coração. Se você ler, você vai ver essa oração que Jesus fez em favor dos seus discípulos, em favor daqueles que estavam lá, e em favor de todos nós que um dia iríamos conhecê-lo como nós conhecemos. Jesus orou pedindo livramento, Jesus orou pedindo unidade, Jesus orou pedindo vitória para a sua igreja. Então, são alguns exemplos de intercessores, alguns exemplos de intercessões que temos na Bíblia. É lógico que há várias outras situações, mas o importante é que você saiba: a intercessão faz parte da vida do povo de Deus. Quem é povo de Deus, levante a sua mão, dê glória. Então você deve ser também um intercessor. Você, minha irmã, meu irmão, deve ser um intercessor. Se coloque diante de Deus em favor dos necessitados, em favor dos amigos. A Bíblia é tão linda que nos manda orar até pelos inimigos. Interceda, porque a sua oração, ela vai mover as mãos de Deus e vai acontecer maravilhas através da sua intercessão. Amém? Algumas situações aqui que eu queria passar para os irmãos sobre intercessão. 3 situações: intercessão que Deus rejeitou, a intercessão com jejum e a intercessão que faz toda a diferença. Eu quero começar pela intercessão que Deus rejeitou. Teve um momento em que Deus disse: não vou receber o seu pedido, não vou ouvir a sua oração, não ore, porque eu não vou te escutar. Jeremias capítulo 7, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz. Deus estava irado com o povo, porque o povo, capítulo 7 diz que o povo ele ia para o templo
mas ia para o templo como um cala-boca para a sua consciência, porque eles viviam uma vida totalmente errada. Deus já tinha avisado eles para deixarem os seus pecados, mas eles continuavam pecando, continuavam fazendo o que era mal. Mas eles iam para o templo e adoravam a Deus e faziam ali os seus cultos como se nada de ruim estivesse acontecendo, né? E eles na verdade até falavam: estamos no templo do Senhor, que mal pode nos acontecer. Então eles tinham o templo como uma proteção e ao mesmo tempo como um calmante para suas consciências que estavam cheias de pecados. Mas Deus disse para eles: acabou, eu vou trazer o juízo, o julgamento, porque eu não posso tolerar a vida de vocês mais. Aí Jeremias chega para Deus para interceder, e Deus fala: não ore, Jeremias, eu não vou ouvir o seu clamor nem a sua oração por este povo. Então, irmãos, há situações que muitas vezes Deus vai negar a nossa oração. Deus não vai atender o nosso clamor. Há situações que Deus está agindo na vida de alguém, trazendo juízo, trazendo um requerimento de conserto. Às vezes é o próprio Deus que está ali apertando alguém para que este alguém mude de vida. E se nós chegarmos para interceder: ah, Deus, dá o livramento, ah, Deus, faz alguma coisa, faz a obra. Se é Deus que está tratando, Deus não vai ouvir a nossa intercessão, a nossa oração. Então, quando nós estivermos intercedendo por alguém, pergunte primeiro a Deus se vale a pena interceder por aquela pessoa, por aquela situação. Porque não é toda a luta que é movida pelo diabo. Não é toda a luta que, se nós orarmos, Deus vai trazer a bonança. Tem luta que é o próprio Deus que está colocando. Tem aperto que é o próprio Deus que está fazendo, para que essa pessoa se conserte. E nesses casos, Deus não vai atender a nossa intercessão. Amém? Temos o caso da intercessão com jejum. O que é jejum? Antes de eu perguntar o que é jejum, deixa eu perguntar: quem é que jejua aqui? Quem é que jejua? Que bênção! E os outros não jejuam por quê? Hein? O cristão tem que jejuar, mas talvez você não saiba o que é jejum. Deixa eu te explicar. Jejum é ficar sem comer e sem beber por um período determinado de tempo, com propósitos espirituais. Não é dieta, não é regime, é propósito espiritual. Amém? E o jejum é um grande aliado da oração. O jejum nos ajuda a orar mais profundamente. O jejum nos leva mais longe na oração, porque o jejum nos ensina a autodisciplina, nos ensina a dependência de Deus, e nos ensina também que quem deve comandar a nossa vida é o Espírito e não a carne. Então isso não é tremendo na oração, quando você está jejuando também. Inclusive há castas de demônios que só são expulsas através da oração e do jejum. E nós temos um exemplo maravilhoso na Bíblia, em Esther, capítulo 4, versículo 16, quando houve o decreto do rei Assuero. Esther era a rainha, né, daquele grande império do rei Assuero, e houve um decreto ali, maligno, movido pelo Amã, contra o povo judeu. Decreto para que o povo fosse massacrado, para que o povo fosse morto, destruído, sem ter como reagir. Diante dessa notícia, o Mardoqueu, que era parente da rainha Esther, ficou sabendo, judeu também, mandou um recado para ela no palácio, explicando a situação. E o que ela fez? Ela disse: reúne os judeus da fortaleza de Suzã para jejuarem por mim, e eu e as minhas moças também jejuaremos. Durante 3 dias jejuaram. Para quê? Porque a rainha foi interceder junto ao rei pelo povo. E ali, naquela intercessão junto ao rei, tinha um porém. Ela não podia simplesmente chegar e pedir. Ela tinha que ser chamada. Só que não dava tempo de esperar quando o rei fosse chamá-la. Então era urgente a situação. E ela sabia que se ela se arriscasse a entrar na presença do rei sem ser chamada, ela poderia ser morta. Porém, ela decidiu se arriscar. Mas antes, ela convidou o seu povo
para clamar a Deus, e ela também clamou, intercedeu a Deus pelo povo, pela situação em jejum, para que Deus movesse as mãos. E foi tão maravilhoso que quando terminou o jejum, que ela se apresentou diante do rei Assuero, ele estendeu para ela o cetro, que era o indicativo do favor, que era o indicativo da oportunidade. E aí ela marcou banquetes e tal, até que se revelou os fatos, e os judeus tiveram o direito de se defender e não foram destruídos. Então Deus moveu em favor dos judeus, por causa do jejum da rainha Esther. A oração, a intercessão com jejum, ela tem muito poder. Se você quer que alguém seja abençoado, ou que uma situação de alguém seja resolvida, o impossível aconteça, experimente orar e experimente jejuar também. Porque se você fizer isso, não há barreiras, não há muralhas, não há demônios que vão resistir ao poder da oração, junto com o poder do jejum. Amém? Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Êxodo 17, versículo 11, nós lemos que Moisés, líder do povo de Deus, no deserto, na caminhada para Canaã, já tinham saído do Egito, estavam indo para Canaã, terra prometida. Nessa jornada houve uma batalha de um rei, de um povo lá, e esse rei chamava-se Amaleque. Esse rei juntou o povo para guerrear contra Israel no caminho. E a Bíblia diz que Moisés subiu para o outeiro, para um monte pequeno, subiu, estava lá, e Moisés levantou as mãos na direção do povo que estava batalhando lá embaixo no vale. E a Bíblia diz que enquanto Moisés permanecia com as mãos levantadas, o povo tinha vitória. Mas quando Moisés abaixava as mãos, o povo de Israel perdia lá. Assim foram dois homens, um ficou de um lado e outro ficou do outro de Moisés, cada um segurando as mãos de Moisés para cima, até que o povo vencesse a guerra contra o rei Amaleque. Então eu vejo nesse ato de Moisés um ato de intercessão. Moisés estava ali intercedendo a bênção de Deus, pela bênção de Deus pelo povo. Quando ele abaixava a mão, o povo perdia. Quando ele levantava a mão, o povo ganhava. O que eu aprendo? É que essa intercessão de Moisés fez toda a diferença. Toda a diferença como? Se ele não tivesse intercedido, o povo teria perdido. Israel teria sido vencido. Mas a intercessão dele mudou o curso daquela história. Irmãos, a nossa oração, ela faz toda a diferença. Muitas coisas acontecem ou não acontecem por causa da sua intercessão. Às vezes chega uma notícia que alguém da sua família sofreu um grave acidente, quebrou tudo, mas escapou aquele da sua família. Foi sorte? Não foi sorte. Foi coincidência? Não foi coincidência. Porque às vezes que um amigo, alguém que estava ali perto, esse alguém perdeu a vida, mas esse alguém da sua família escapou, é porque você estava intercedendo. A intercessão faz toda a diferença. Tem situações que o mal vem e arrasa tudo, mas aí escapa aquele e aquela porque nós estamos orando. É por isso que todo culto eu faço oração pela família, porque nós não sabemos o amanhã, mas Deus sabe. Às vezes a sua família está tudo bem, tomara que esteja, mas continue intercedendo, porque a sua intercessão vai fazer toda a diferença. Quando vier uma crise, quando vier um mal, quando vier algo que já estava determinado para acabar com tudo, se você estiver orando ou tiver orado, o Senhor vai intervir e vai guardar aqueles que são seus. Amém? Glória a Deus. Então Moisés intercedeu e isso mudou o curso da história. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero aqui por último falar para você que a Bíblia então ela dá importância, grande importância para a intercessão. Tudo que a Bíblia considera importante é porque deve ser importante para nós também. Muitas vezes nós somos levados pelos nossos problemas,
pelas nossas necessidades, e oramos só por nós. Me abençoa, me cura, me prospera, abre as portas. Orar por nós é importante, mas tire tempo para interceder também, para orar também por outros. Porque há muitos que não têm a força que você tem, não têm o conhecimento que você tem, não têm a graça de Deus que você tem, e estão precisando do amparo, do livramento, estão precisando entender o Evangelho. Muitos de vocês estão aqui hoje, é porque já tinha gente intercedendo por vocês há muito tempo. Aleluia. Foi por isso que os caminhos foram sendo guiados até você chegar e aceitar Jesus e servir a Deus. Assim também há muitos agora que não conhecem Jesus, que não têm experiência com Deus, mas que serão alcançados através do poder da sua oração. Amém? Então eu me pergunto, se a intercessão é tão importante, eu me pergunto então, por que interceder? Se algo é importante demais na Bíblia, eu devo me perguntar por que eu devo praticar isso. Se Deus considerou importante, tem um porquê que eu devo me praticar. E o porquê é o seguinte: Tiago 5,16. Esse versículo eu gostaria que você lesse comigo. É o primeiro que nós lemos. Eu quero que você leia conosco agora. Tiago 5,16. Olha o final do versículo. Aqui está a resposta. O porquê nós devemos interceder, o porquê a intercessão tem que fazer parte da nossa vida. Olha o que está escrito aí: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Oh, aleluia! Sabe o que isso quer dizer? A sua oração, a nossa oração tem poder. A nossa oração pode, em nome de Jesus, mudar circunstâncias, transformar situações, quebrar muralhas, trazer o sobrenatural de Deus para a nossa vida, para a nossa existência. É isso que está escrito aqui, olha. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. E dá aqui o exemplo de Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias não era nem menos homem humano, não era menos humano, nem mais humano do que nós. Era igual a nós mesmos. Porém, ele orou e pediu que não chovesse. Durante 3 anos e meio não choveu. E depois ele orou para chover, aí choveu. A Bíblia está mostrando para nós que a oração de Elias, ela teve poder, ela teve efeito, e um efeito poderoso. Assim a sua oração também tem efeito na sua casa, tem efeito na vida da sua família, tem efeito na vida do seu vizinho, tem efeito na vida do seu irmão. Use o poder da oração para transformar coisas e situações. Sempre ore, crendo nessa palavra que a sua oração fala. Talvez você se sente muito pequeno, talvez você se sente muito inferior, talvez você se sente muito cheio de falhas demais. Eu acho que Deus nem vai me ouvir. A palavra de Deus diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e Deus ouviu Elias. Qual o diferencial de Elias e nós? A não ser o tempo que ele viveu, que foram muitos anos atrás, isso não importa, mas qual o diferencial? Nenhum. Humanamente falando, ele era igual a nós, mas ele ousou orar. Ouse orar, e as coisas vão se resolver. Amém? Eu sou prova viva do poder da oração. Sou prova viva de como as coisas acontecem quando oramos, e de como as coisas também não acontecem quando deixamos de orar. Então ore pela sua família, ore pelos seus filhos, ore pelo seu casamento, interceda, porque há poder na oração de um justo. Amém? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Há vários tipos de oração. Há 8 tipos, pelo menos, de oração. A oração do arrependimento, a oração do agradecimento, a oração do louvor, a oração da adoração, a oração da petição
a oração de entrega de problemas, a oração da consagração e a intercessão. Se Deus permitir, eu vou falar de cada uma dessas orações aqui depois, mas hoje vamos ficar na intercessão. E eu quero praticar essa palavra com vocês agora, amém? Nós vamos fazer uma oração agora não por nós, mas por alguém que precisa. Eu acredito que você tem alguém na sua vida que você sabe que precisa, seja um amigo, um parente, um conhecido. E eu gostaria que agora você orasse por essa pessoa, que eu vou estar orando por vocês agora e pelas necessidades que vocês apresentarem, amém? E eu vou te convidar para que você observe a vida e a situação dessa pessoa que você vai estar orando agora. Observa, porque isso vai aumentar a sua fé. Wilson dos Santos, Adriana Cristina de Oliveira, vamos orar por essas pessoas. Para quem você orar agora, guarde bem para quem você está orando e observe a situação dessa pessoa a partir de hoje, porque você vai ver mudar, amém? Quem crê comigo, diga amém. Amém. Isso vai ajudar a sua fé. Quando a gente lança uma semente na terra, a gente não pode esquecer que lançou ela ali. Nós temos que estar olhando para ver ela germinar. É isso que anima as pessoas a continuar plantando. É ver que aquela semente que plantou ontem germinou. Então a pessoa fala, eu vou plantar outra amanhã e depois. E é assim que funciona. Faça assim com a sua oração. Isso vai ajudar a sua fé. Amém? Feche os seus olhos agora. Se alguém aqui orar por si mesmo agora, eu vou ouvir, tá bom? Eu vou chamar você aqui na frente, você vai ficar de joelho aqui de castigo. Agora é a hora de orar pelos outros. Aleluia. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé agora, Pai. Ó Deus, em um só pensamento, em um só propósito de interceder pelas pessoas que precisam. Aqui tem muitas pessoas, Pai, que estão agora intercedendo por amigos, por parentes, por vizinhos, por conhecidos. Meu Deus, eu estou aqui para interceder por essas pessoas. Aleluia. Ouve, Senhor dos céus, e responde o clamor deste povo. Ouve, Senhor, a oração particular de cada um aqui, Pai. E traz a resposta, meu Deus. Porque é sobre a Tua palavra que nós oramos agora. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. É por isso que a Tua palavra diz, orem uns pelos outros. Então, Senhor, realiza a obra da cura, a obra da libertação, a obra da providência, a obra da vitória na família, a obra, meu Deus, da salvação, Senhor. Seja qual for a situação que está sendo apresentada neste clamor, no poderoso nome de Jesus nós declaramos a vitória. No poderoso nome de Jesus nós declaramos a porta aberta, aleluia. A providência, aleluia. O milagre que essa pessoa está pedindo em favor deste alguém. E aos olhos dessa pessoa aqui agora, Pai, que está aqui agora, aos olhos dessa pessoa vai se revelar a bênção. E eu te peço, Senhor, que isso seja breve, que o Senhor revele essa bênção rápido, para que a fé do Teu povo seja aumentada, para que a fé do Teu povo seja fortalecida, para que o Teu povo veja, Senhor, como é importante a intercessão. Nós oramos pelos que estão aqui, nós oramos pelos que não puderam vir, nós oramos, Senhor, por essas pessoas que estão aqui, ó Deus, com este nome escrito, situações que só o Senhor sabe, mas que o Senhor tem a completa solução. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, e cremos, Senhor, que o Senhor está movendo os céus agora, que o Senhor está enviando anjos agora, que o Senhor está entrando em guerra e peleja em favor dessas pessoas agora. E assim, meu Deus, declaramos a bênção do céu sobre cada um que foi apresentado neste clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus, amém. Diga comigo, declare a sua fé, fale, eu creio que o Senhor já abençoou, já visitou, já tocou nas pessoas e nas situações que eu orei agora, e no nome de Jesus a mudança, a vitória vai acontecer. Amém? Palmas
paz para o Senhor. Dá glória a Deus. Salve o nome de Jesus. Aleluia. Maravilha de Deus. Aleluia. Amém. Agora eu quero orar por você que está aqui. A sua necessidade agora. Põe a mão na sua cabeça. Hoje é o 6º dia da providência divina, aleluia, na Massúbia, e vai acontecer na Massuricovanaya, a providência do céu sobre a sua vida, aleluia. Vamos orar agora, pense, fala com Deus agora, o que é que você precisa de providência do Senhor, amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu clamo agora, meu Deus, por este povo que aqui está. Senhor, hoje é o 6º dia da providência, a providência no deserto. Meu Deus, aqui ainda há pessoas que precisam do emprego. Abre a porta, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, aqui há pessoas que precisam da cura, há pessoas que precisam da libertação. Vai agindo, meu Deus, em todos os sentidos neste momento. Vai agindo, Senhor, em todas as áreas, meu Pai, da vida deste povo, aonde precisa de uma providência, aonde precisa de um milagre, aonde precisa de uma maravilha de Deus. Vai agora, meu Deus, movendo as tuas mãos, vai tocando, Senhor, nessa necessidade que é impossível ser resolvida. O médico já disse que não tem cura, o juiz já disse que não tem causa resolvida, mas o Senhor é o Deus das soluções. Eu creio, Senhor, que nesta hora está acontecendo milagres de providência em forma de saúde, em forma de prosperidade, em forma de livramento. Ah, meu Deus, até mesmo aquilo que essa pessoa não sabe no momento, mas que ela vai passar a precisar, o Senhor já está trazendo socorro em nome de Jesus Cristo. Move os céus, meu Deus, move os céus, meu Deus, move os céus, meu Deus, nesta hora, e toca na vida deste povo. Olha aí o clamor, Senhor, olha aí, meu Deus, o coração angustiado, olha aí, meu Deus, esta alma aflita, porque não sabe o que fazer, não tem uma saída, está atribulado, está angustiado, meu Pai. O Senhor é o Deus que traz agora a certeza da vitória no coração do teu povo, no poderoso nome de Jesus. Cadeias sejam quebradas agora, no poderoso nome de Jesus. Muralhas vão por terra agora. Demônios que estavam segurando a bênção deste povo, vai batendo em retirada agora, vai batendo em retirada agora. Diabo, tira a tua mão dessa vida, tira a tua mão da vida financeira dessa pessoa. Vai saindo obra de macumbaria, obra de feitiçaria, todo encantamento, toda palavra pesada, todo olho grande, toda inveja, maldição, bruxaria, seja queimado agora, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Sai todo espírito de enfermidade, sai todo espírito de tropeço, sai demônio que fechou a porta, espírito maldito da miséria, espírito maldito do sofrimento, da depressão. Solte esta vida agora, solte essa casa agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo vai queimando tudo que não presta, meu Deus. Vai queimando todo o mal, Senhor. Vai queimando, meu Deus, a opressão. Vai queimando, Senhor, o espírito do medo. Vai queimando, Senhor, o espírito da dúvida. Vai queimando, Senhor, esse espírito de desânimo que muitas vezes quer amarrar alguém, meu Pai. Eu repreendo este mal agora e declaro a vitória do poder, do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Recebe a sua vitória. Levante as suas mãos e dê glória. Dê glória.